Estamos de volta com o Jornal do Piauí, agora meio-dia e 37. Meio-dia e 37, você acompanhando o Jornal do Piauí aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Eu vou falar com a repórter Indira Gomes. A Indira Gomes está ao vivo e vai trazer informações para nós. Vamos falar com a Indira? Cadê a Indira? Está aqui? Está ao vivo a Indira? Não está ao vivo a Indira. Tá. Nós vamos trazer daqui a pouco informações aqui com a Indira Gomes no nosso Jornal do Piauí. Tá? Vamos detalhar com a Indira. A Indira já está no ponto? Tá ok? Vamos lá. Indira Gomes. Ainda não. Daqui a pouco tem Indira. Daqui a pouco tem Indira Gomes falando ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco uma informação, uma discussão sobre um caso de injúria. Eu queria convidar o Dr. Lucas Villa para nós conversarmos aqui a respeito deste assunto, Dr. Lucas. Dr. Lucas Villa está aqui, advogado, para explicar para nós um fato que envolve uma garota, uma criança, que estava assistindo aulas numa escola pública, Dr. Lucas, e ela estava com um colar, daqui a pouco nós vamos ver as imagens, um colar com símbolos religiosos, que remetem a candomblé, a religiões de matriz africana. E essa criança foi impedida de continuar assistindo aula por causa desses adereços, desses enfeites, desses objetos que têm um valor para ela, um valor religioso importante. Doutor Lucas, isto é um crime, sim ou não? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Sem dúvida, Joelson, isso é um crime e, aliás, um cenário como esse, mais de um crime pode estar presente a depender da circunstância que cerque o fato. Ela tem, é óbvio, o direito de manifestar a sua livre convicção, sua religião, a sua liberdade de consciência, com os elementos que têm relação a isso. E se ela sofre um impedimento, por exemplo, de estar presente em um determinado local, de ter acesso a um determinado lugar, se ela é impedida de permanecer em sala de aula, em qualquer recinto, se algum emprego, por exemplo, é vedado a alguém em razão da sua condição de raça, de etnia ou qualquer coisa que faça referência a isso, a gente está diante de um crime de racismo, né? O crime de racismo, que é um crime de ação penal pública, que é imprescritível e inafiançável. O que significa um crime imprescritível, doutor Lucas? Significa dizer que ele não pode, ele jamais vai prescrever, mesmo que o tempo, que haja um decurso de tempo muito grande, ainda assim aquela pessoa que cometeu o crime de racismo poderá ser processada e poderá ser punida por esse delito. Bom, o caso era em sala de aula. Um professor de matemática teria dito, na escola Ofélia Leitão, teria dito para o aluno, olha, você não pode ficar aqui por causa desse objeto. Até onde vai a autoridade de um professor em sala de aula? Bom, o professor é soberano em sala de aula, ele tem a liberdade de cátedra, mas é óbvio que essa soberania não é absoluta. Ele precisa respeitar os direitos individuais e direitos fundamentais de cada um dos alunos e o direito à liberdade religiosa, o direito à igualdade de raças e de crenças é um direito constitucionalmente garantido que precisa ser respeitado, sem sombra de dúvida. Aliás, um outro crime que pode estar presente em situações como essa é o crime de injúria racial. Né? O crime de injúria racial é aquela situação em que alguém é injuriado em sua honra ou seu decoro em razão de cor, de etnia, de credo, de convicção religiosa. Isso é uma injúria que a gente considera qualificada e que, inclusive, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Quem move essa ação nem é a vítima, é o Ministério Público, mas ele depende de uma provocação da vítima nessas situações. É o Ministério Público quem faz, porque ele não é um crime só contra a vítima, mas é um crime contra a sociedade toda. Agora, doutor Lucas, houve um outro problema nesse caso. A dificuldade da família em registrar boletim de ocorrência de acordo com a especialização da delegacia. Eu explico. Uma hora a família foi para uma delegacia de direitos humanos. Aí na delegacia disseram, não, mas ela é menor, tem que ir para a DPCA. Chegou na DPCA, não era a delegacia apropriada para isso. O que é que as pessoas devem fazer quando chegarem numa delegacia e tiverem dificuldade de registrar um boletim de ocorrência? Isso é um fenômeno muito curioso da pós-modernidade, que é essa fragmentação dos sujeitos de direito, né? Uma jovem sofre uma violação como essa, ao mesmo tempo, ela é uma mulher, ao mesmo tempo é uma violação de direitos humanos, ao mesmo tempo ela é uma menor, e a gente nessa era de fragmentações dos direitos, a gente tem uma delegacia dos direitos humanos, a gente tem delegacia da mulher, a gente tem delegacia do menor, então às vezes as competências são transversais e deixam a própria vítima um pouco confusa sobre onde deve buscar o auxílio. O que é preciso ter em mente
Gelson, é que a autoridade policial não pode jamais virar as costas para o cidadão, né? Então, se qualquer pessoa tem um direito violado e procura uma delegacia, qualquer que seja ela, aquela delegacia precisa sim registrar a ocorrência, não pode se negar a registrar a ocorrência, e se chegar à compreensão administrativamente de que a competência para apurar aquele delito é de outra delegacia que não aquela, ela encaminha os autos do boletim de ocorrência, ela encaminha a portaria que instaura o inquérito, se já tiver inquérito instaurado, para que a delegacia competente atue. O que não é possível é que a maior capilaridade do Estado, que é a autoridade policial, vire as costas para o cidadão e negue lhe agasalhar no momento mais delicado, que é quando tem uma violação de direito. Resumindo, se eu chegar, por exemplo, na delegacia de crime organizado e eu tiver um problema com a perda de documento e eu tiver com urgência que fazer esse registro, essa delegacia tem capacidade de fazer? O ideal e o adequado é isso, que ela faça o registro da ocorrência e encaminhe para onde seja. Não gera nulidade futura? Não, de maneira alguma. Na verdade, o registro de documento pode ser feito até virtualmente, mas foi um exemplo que você deu, né? Mas, de qualquer forma, o importante é isso. Uma violação como essa, sem dúvida, poderia ser levada à Delegacia de Direitos Humanos, poderia ter sido levada à Delegacia do Menor, né? E qualquer dessas delegacias que recebesse a vítima naquela situação de vulnerabilidade tinha a obrigação de acolhê-la, de receber o registro e, se depois entendesse que a competência é de outra autoridade policial, encaminhar àquela autoridade os autos. Eu queria que você explicasse um pouco para nós que tipo de direito é que uma lei ou essa percepção de injúria racial, que direitos eles tentam preservar? Que direito objetivo e fundamental do cidadão é que esse tipo de legislação costuma preservar? Bom, no caso do crime de injúria racial, ele se encontra previsto no Código Penal nos crimes contra a honra. Então, ele pretende proteger a honra subjetiva do cidadão, do indivíduo, né? Contra qualquer tipo de tentativa de lhe denegrir em razão de raça, de cor, de etnia, de crença religiosa, enfim. Já no crime de racismo, que é a situação de você negar acesso ou negar igualdade de condições a pessoas em razão de raça, cor, etnia, né? Nessa situação, o direito preservado, de certo modo, é um pouco mais amplo, é o próprio direito fundamental à igualdade, né? À dignidade da pessoa humana, né? Então, nesse caso, a gente tem aí a dignidade da pessoa humana e o direito à isonomia sendo atingido de forma cruel por essa atitude. Em qualquer forma, Gelson, tem uma pequena diferença em como proceder em cada um deles, né? No caso de um crime de injúria racial, os crimes contra a honra, em geral, são crimes de ação penal privada, né? Aquele que sofre um crime contra a honra deve procurar um advogado, ou, no caso de não ter condições de procurar o advogado da Defensoria Pública, para que promova a ação penal privada, a queixa-crime. Mas, no caso da injúria racial, ela é uma modalidade qualificada da injúria em que o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Então, é preciso procurar. O ideal é que se procure um advogado ou que se procure a Defensoria Pública para representar o Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Já no crime de racismo, que é crime de ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público que vai promover a ação penal. Pode ser mediante a apuração da autoridade policial, no inquérito policial, ou mediante a própria procura ou a notícia de crimes proposta pela vítima. Certo. Olha, nós vimos algumas imagens que foram colocadas, imagens do cidadeverde.com, gostaria de explicá-las para chamar a atenção para os tais símbolos que estavam sendo utilizados pela garota, que tem aí 12 anos, que são esses cordões, esses colares, né, que são utilizados aí, além, claro, desse adereço de braço. Todos eles não são apenas estéticos, eles têm um valor religioso e, por isso, são protegidos pela legislação. Doutor Lucas, colégios possuem fardas, possuem uniformes e, muitas vezes, a direção quer entender que esse tipo de adereço fere essa uniformização. Inclusive, houve casos de professores que sugeriram que alguns alunos desfizessem dreadlocks, que são aqueles penteados também que remetem à cultura africana. As pessoas podem usar, apesar dos uniformes, esses adereços livremente? O direito observa? É só uma questão delicada que envolve muito de razoabilidade, né? Ou como a razoabilidade, de certo modo, é um termo jurídico para a gente falar daquilo que todo mundo conhece no senso comum como bom senso, né? É preciso que a gente tenha um limite da razoabilidade daquilo que se vai utilizar em sala de aula ou não.
É claro que manifestações culturais e artísticas, religiosas devem ser respeitadas, a livre convicção e a livre consciência do cidadão deve ser respeitada, mas também é preciso que haja um limite do razoável dentro do que é possível fazer ou não, para que o ambiente escolar não se torne caótico ou desordenado, né? Me parece que no caso de objetos que reflitam crenças religiosas, a nossa Constituição resguarda a liberdade religiosa e é preciso respeitá-la, né? Então, dificilmente, às vezes, a gente teria a mesma reação se o objeto utilizado pela pessoa fosse um crucifixo, fosse um crucifixo, fosse um terço, né? Fosse uma medalha com alguma referência católica, né? Então é preciso que haja esse cuidado com a igualdade, com o respeito das mais diversas matizes culturais. Que a gente não confunda a necessidade de disciplina e organização com intolerância. Exatamente. É um problema. Exatamente. Doutor Lucas, eu queria agradecê-lo. Doutor Lucas Vila, muito obrigado pela participação conosco aqui. Eu agradeço o convite, estou sempre às ordens. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui.